Na aula de hoje, falaremos sobre a utilização do comparador de diâmetros internos, pois tem a necessidade de realizar a medição de diâmetro desse cilindro. Como nós sabemos, a camisa de um motor ela sofre desgaste na região de curso do pistão. Logo, eu preciso de um instrumento que tenha a capacidade de medir tanto na parte mais externa, próximo à periferia da camisa, a superfície da camisa, como no meio quanto na parte de baixo, e na região de curso do pistão. O instrumento utilizado para isso é chamado de súbito. O primeiro ponto para utilização, para montagem do súbito, é saber qual é essa medida. Então, para isso, eu recorro à literatura técnica. E o diâmetro dessa camisa é de 75 milímetros. Perfeito. Agora eu tenho um ponto de referência para começar a minha medição. Para chegar no súbito, o primeiro ponto eu preciso de um micrômetro. Bem, um micrômetro que eu irei utilizar, o micrômetro eu vou utilizar para aferir o súbito. Essa aferição, ela também pode ser feita através de um anel padrão. Nesse caso, nós utilizaremos o micrômetro para aferir o súbito para depois realizar a medição. Então, o primeiro ponto, reconhecer a especificação de diâmetro na literatura técnica, 75 milímetros. Depois, vou garantir que o meu micrômetro esteja aferido. Para isso, vou instalar o mesmo na base de micrômetro e vamos utilizar o bloco padrão de 50 milímetros. Eu estou utilizando o micrômetro de 50 a 75 e vou, primeiro passo, aferir o micrômetro. Como mencionado no vídeo do micrômetro, para realizar a medição eu preciso garantir a perfeita limpeza das faces de medição, tanto da face do micrômetro como do bloco padrão. Com isso agora, vamos seguir a próxima etapa, que é abrir o meu micrômetro até a medida de 75 milímetros e vou travar o fuso do micrômetro. Agora, preciso realizar a montagem do súbito. Vou deixar ele ao lado aqui. O súbito, ele vem no estojo com as hastes medidoras. Então, ele é composto por um relógio, é composto por a haste de medição, de apoio, de medição, e as hastes apalpadoras. Nas hastes, eu tenho a especificação de qual a medida que eu vou realizar. Com isso, eu vou selecionar essa haste, que é a haste de 75 milímetros. A medida de 75 milímetros é a medida dessa face até essa face pequenininha aqui. 75 milímetros, a camisa, ela sempre, quando ela desgasta, ela aumenta o diâmetro. Se eu deixar 75 milímetros, não será suficiente para realizar medidas maiores. Para isso, eu utilizarei um calço de 1 milímetro. Um calço de 1 milímetro, para garantir que a medida de face a face seja capaz de realizar a medição de até 76 milímetros. A camisa nunca vai desgastar 1 milímetro, então eu garanto essa medição. Agora eu selecionei a haste de medição. A outra etapa é inserir o relógio comparador. Ao inserir o relógio comparador, é importante que ele, quando ele tocar o centro da haste que faz o movimento axial, é importante que eu deixe com uma pré-carga de pelo menos 1 milímetro, para garantir que a haste de medição ela sempre estará em contato, uma vez que aqui embaixo está em repouso. Então, ela está totalmente recuada. Com a pré-carga de 1 milímetro, travei o meu relógio comparador e agora passa a etapa de aferição do súbito no micrômetro. Como mencionado, eu posso usar também o anel padrão para esta aferição. Inseri no micrômetro
irei realizar um movimento de pêndulo para um lado e para o outro. Podemos notar que, nesse momento, não é tão importante saber quanto que girou o ponteiro grande nem o pequeno. O importante é perceber que, quando faço o movimento para um lado, o ponteiro grande vem, para o outro ele vai até um determinado ponto e volta. Esse ponto significa que é o ponto de 75 milímetros. Então eu vou girar o relógio para zerar ele no micrômetro. Esse é o ponto máximo que ele vem. Nesse momento, o técnico precisa observar a posição que os ponteiros do micrômetro se encontram. O ponteiro grande está no 0 e o pequeno está próximo ao 2. Isso significa, quando ele estiver nesse ponto, a medida entre essas faces é 75 milímetros. Por que esse ponto? Porque é o ponto onde o ponteiro grande está no 0 e o ponteiro pequeno está próximo do 2. Então, qual é a medida que você vai realizar, você técnico? Se a medida está à direita do 0, significa que a medida está menor. Estou tentando estabilizar aqui no 10. Nesse momento, eu utilizaria os 75 milímetros como referência e subtraria 10 centésimos de milímetro, ou seja, 74 milímetros e 90 centésimos de milímetro. Tentando estabilizar aqui no 10. Se a medida está antes do 0, sentido anti-horário, tentando estabilizar aqui em cima do 90, significa que a medida está maior do que os 75 milímetros. Mas quanto maior? Os 10 centésimos aqui que eu estou usando como referência, ou 5 centésimos. Então, você deve contar a quantidade de traços que o relógio se encontra antes do 0 ou depois do 0 para fazer a subtração ou adição em cima da medida de referência. Agora eu vou inserir no cilindro e realizar as medições. O ponteiro vem até esse ponto e dali em diante ele começa a retornar. Então esse é o ponto máximo. Nesse momento você deve realizar a leitura de quantos traços está coincidindo aqui e daí realizar a operação, se é adição ou subtração. Vou realizar outra medição. Esse é o ponto da medição.